Olá, muito obrigado a todos pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema que eu gosto muito, que é a analgesia em oncologia. Você garantir o conforto do seu paciente, acho que é um prazer enorme mesmo dentro do dia a dia na oncologia, em que os pacientes invariavelmente têm algum sintoma relacionado. Então, você ter domínio dessa área é algo que realmente uma alegria imediata você conseguir causar conforto a um paciente que está com dor e dentro da terapêutica você conseguir manusear bem as medicações e as possibilidades, tá? Então, vou seguir com essa aula de manejo da dor oncológica, agradecendo a Lyon, que é a Liga de Oncologia da Souza Marques, e todos que me convidaram para trazer um pouquinho de conhecimento aqui, tá bom? Então, vou falar um pouco sobre a história da anestesia, os primeiros anestésicos, dor, a definição, classificação e a fisiopatologia. Vou falar sobre a analgesia oncológica, a terapêutica e a escada analgésica, que é a aplicabilidade mesmo da analgesia, e falar também sobre os medicamentos e as possibilidades de reversão da dor, tá bom? Então, essa foi a primeira descrição de algum tipo de anestesia. Essa esponja já tinha sido sintetizada e foi aplicada com esse cirurgião. E a foto embaixo mostra uma anestesia que não é a primeira anestesia, mas é a anestesia. Antigamente era muito, a medicina era aprendida nos anfiteatros, então foi a primeira cirurgia feita com anestesia. Era uma lesão submandibular que esse paciente tinha, ele foi anestesiado e foi impressionante observar como esse paciente, dormindo, conseguia se fazer esse procedimento, quando antigamente era bem sacrificante, bem difícil. Então, essa anestesia, no caso, já com outra droga, a cocaína, foi feita em 1876 no Massachusetts General Hospital. Bom, e foi um passo para que em 1888 a gente tivesse essa pérola ali, que são drops para dor de dente feitos de cocaína. Isso em 1888, mostrando o quanto a gente caminhou para que essas drogas que causam algum grau de adicção sejam mais regulamentados, né? Ou seja, hoje em dia, se a gente observar algo disso é bem chocante, mas já foi bem cotidiano, né? Até o principal refrigerante que a gente utiliza, a base dele foi um pouco daí. Então, a gente observa que essas drogas eram usadas de uma forma muito libertina, muito livre. E então, com o tempo, isso passou. A gente observa até que o LSD, que foi primeiramente sintetizado como uma droga hipnótica, que tinha bons resultados dentro da terapia, que o paciente se desinibia, conseguia relatar seus traumas com mais facilidade, depois passou a ser uma droga recreativa. Então, a gente vê que o problema não é a droga, e sim a dose. A gente observa isso muito em oncologia. Então, a gente tem no livro que se chama O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, que eu adoro e aconselho todos vocês a lerem. Você vai ver os principais nomes da oncologia descritas, suas histórias ali. A gente vê que Halsted, quem passar pela cirurgia nunca vai esquecer esse nome, através da mastectomia Halsted, ele primeiro, quando houve a difusão da anestesia com cocaína, ele foi, se não me engano, na Alemanha, para avaliar como era essa droga, acabou se tornando adicto da cocaína e depois tentou inibir a adicção com outra droga, que foi a morfina. Então, ele tentou inibir a adicção à cocaína com a morfina e acabou se tornando adicto da morfina. Então, são drogas que devem ser usadas com bastante critério. E por que isso? Por que essas drogas? Porque dor é o 5º sinal vital desde 2000. Então, a gente deve avaliar os outros 4 sinais vitais, mas nunca deve deixar de perguntar ao paciente: o senhor está com dor?
a gente vai ver que em cuidados paliativos exclusivos, quando o paciente está com doença avançada, e muitas vezes a gente está deixando ele mais anestesiado e sedado, porque a doença dele está muito avançada, a gente pergunta basicamente duas coisas. Está com falta de ar? Está com dor? E é isso que a gente quer saber do paciente, que só tem a energia para responder essas perguntas, de tão importante que é a dor. Então, a definição de dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável associada com dano tecidual, real ou potencial, ou descritos nos termos de tal dor. Dor é sempre subjetiva e pessoal. Então, a gente deve se lembrar sempre, cada um sente de uma forma diferente, cada um passa pela mesma situação de uma forma diferente. É sempre sugestiva e muito pessoal. Então, a definição de dor. Essa definição foi feita pela doutora Cecily Saunders, e ela passou a esmiuçar através dessa frase, que está no artigo dela, "All of me is wrong". Você imagina o quanto de dor essa pessoa estava sentindo para dizer essa frase para essa médica. Ou seja, ela estava se sentindo completamente errada, completamente dissociada de tudo. Então, através dos estudos dela, a gente passou a aprender que a dor não é só aquilo que se sente através daquele agressor. A dor tem 4 componentes: a dor física, a dor mental. Se você está numa situação de estresse, um toque passa a ser uma coisa dolorosa. A gente vê isso, por exemplo, com o paciente com gota. O simples lençol em cima do paciente passa a causar dor nas articulações, porque ele está inflamado. Então, físico, mental, pela situação inflamatória, social, como ele se enxerga, e também espiritual. Afinal de contas, somos seres espirituais e sem essa parte não somos animados, não somos vivos. As estimativas para o Brasil, para linkar a dor com o câncer, para o triênio de 2020 e 2022, que são 625 mil novos casos de câncer, estar entre as 4 principais causas de morte antes dos 70 anos, e é muito atribuído ao desenvolvimento socioeconômico, sedentarismo, envelhecimento e o estilo de vida que levou esse paciente a apresentarem de forma mais importante o câncer. E a gente observa que os principais causas de câncer associado à dor são esses que são descritos nesse artigo. Esse artigo avaliou 52 estudos, uma meta-análise. A gente observa que em pesquisa clínica os estudos que têm mais peso são meta-análises, que avaliam vários estudos juntos, e a gente observa que o câncer de cabeça e pescoço é um câncer que tem uma prevalência de dor bem importante, porque essa é uma região tipicamente bastante inervada, né? Assim como os cânceres ginecológicos, gastrointestinais. Então, você vê que a dor caminha junto com o paciente oncológico. E esse artigo indiano, ele mostra que 50% dos pacientes oncológicos não recebem adequado alívio da dor. Isso é muito, muito importante. Por isso que a gente tem que realmente utilizar essas drogas. A gente não pode correr de utilizar elas. Quando eu iniciei minha prática clínica, eu tinha receio de utilizar tetramal, que hoje em dia é uma droga bem, mas a gente tem que ter o receio, mas a gente deve estudar para utilizá-los adequadamente. Então, nesse mesmo artigo, de 435 pacientes, 80% estavam em uso de opioides, 74% desses 80% tinham opioides fracos e 34% opioides fortes. 45%, olha só, desse total, 45% apresentavam dor moderada e 42% dor severa. 32% ainda estavam sem opioides, e os que estavam com opioides, a morfina estava prescrita sem laxativo em 29% desses pacientes. Existem algumas coisas que são mandatórias. Quando você prescreve um anti-inflamatório, seja ele dexametasona, seja ele um anti-inflamatório não esteroidal, por mais de 5 anos, você junto tem que dar um protetor gástrico. Se for uso crônico de corticoide, junto você tem que fazer reposição de cálcio, porque ele tira cálcio do osso. Se você prescrever morfina, junto tem que andar o laxativo.
Se você prescreve morfina sem laxativo, isso causa um desconforto tremendo e aquela situação inflamatória vai se perpetuar. Até em título de brincadeira, acho que, não sei se vocês sabem a origem do termo enfesado. Enfesado é estar pleno de fezes, né? Estar realmente cheio de algo que o incomoda. Então, você prescrever morfina, você leva um quadro de constipação que pode piorar o que você quer analgesiar. Então, a gente vê que isso tudo acontece porque medo dos dois lados, medo do paciente que não quer receber morfina, você vê isso muito em oncologia, o paciente falar assim, você já vai me colocar na morfina, você já vai... Então, a gente deve iniciar a morfina quando for necessário, e medo do próprio profissional de saúde que acha que se o paciente está em morfina, muitas vezes ele está adicto, não, muitas vezes ele está com dor. Então, para isso, a gente estabeleceu critérios para utilizá-los adequadamente. Então, a classificação de dor tem que ser classificada conforme a localização, local do tumor, local no braço, articular, enfim. A intensidade, daí a categorização de EVA, escala visual analógica, EVA, para que a gente tenha pelo menos 2 fatores de mensuração da dor ali, porque escala visual analógica, justamente porque a gente muitas vezes tem paciente que não tem como falar em termos de número a dor, e aí aquelas simples carinhas conseguem distinguir bem como é que está a dor dele. A duração, se é aguda ou crônica, e a etiologia, no caso por câncer, no nosso caso, e o mecanismo, se é uma dor nociceptiva, neuropática ou mista. Então, essa é a escala, que tem em todo o hospital, tem algumas variações da mesma, mas essa escala é bem cotidiana, de 0 a 2 leves, de 3 a 7 moderada e de 8 a 10 intensa. Acima de 7 já é indicação de internação para analgesia, tá? Muitas vezes eu trabalhei em emergência, né, em pronto-socorro, e uma das coisas que eu usava muito para internar os pacientes e sem o plano glosar era colocar EVA maior que 7, indicação de internação para analgesia venosa. Não tem questionamento. E como ocorre essa cronificação de aguda a crônica? Através desse mecanismo de baixo para cima no slide. Vocês observam na parte lateral do slide está escrito periférico, cordão posterior da medula e receptor de NMDA. Então, o óxido nítrico com bradicininas, glutamato, substância P atuando na inervação periférica, atingindo o cordão posterior da medula, a nocicepção, e os canais iônicos de expressão gênica no sistema nervoso central, levando à cronificação da dor. É exatamente o que a gente não deseja. A cronificação da dor, a dor a partir de estabelecida, quando abertos os portões da dor, é muito difícil a gente reverter. Tem vários pacientes que me ligam, constante, hoje pelo menos recebi umas 2 ligações de pacientes falando, doutor, a dipirona não está resolvendo. Eu falei, mas como você está tomando dipirona? Já estou tomando umas 3 vezes por dia, eu sinto dor, eu tomo. Eu falei, mas não é assim, você tem que tomar primeiro regular. E se não resolver, a gente escalona. Então, você primeiro tem que tentar inibir a dor para não se instalar. A partir do momento que ela se instalou, você aumenta o degrau analgésico. Então, a etiologia da dor oncológica, ela pode ser relacionada ao tratamento, caso pós-operatória, pós-quimioterapia. A gente observa pacientes com muita dor e neuropatia taxanes, tem drogas que tipicamente elas dão isso. Pós-radioterapia, pode causar algum grau de mucosite, uma radiodermite, é bastante frequente, e outras desordens concomitantes que podem estar associadas. E o mecanismo de fisiopatologia da dor, a dor nociceptiva é a dor somática e visceral, a neuropática por injúria de um nervo, pode ser por deaferentação, injúria central ou simpática mantida, ou a dor simpática mimética por irradiação. E os fatores contributivos e consequências. Fadiga, depressão, raiva e medo. O que acontece? O paciente que está com dor, ele vai desencadear uma depressão. E aí você convencer ele a seguir o tratamento oncológico vai ser muito mais difícil. O paciente que está com dor, ele vai ter
mais de ansiedade, ele vai ter raiva, ele vai ter depressão, isso tudo, então, são fatores correlatos, eles são causa e efeito da mesma situação. Então, você reverter, você chegar... existe uma pergunta no consultório que eu faço muito, aprendi com um grande profissional que me ajuda muito a fazer um link com o paciente. E como você está? Isso aí é definidor. Você fazer uma pergunta aberta assim, ele vai se sentir à vontade para dizer tudo. E principalmente o que o aflige, como você está. Então, é uma pergunta que eu uso muito no consultório e me ajuda a saber qual é a queixa principal do paciente naquele momento. A queixa principal é desde a anamnese à prática diária no consultório. Então, a terapêutica, como reverter a dor, a associação medicamentosa proporciona menores doses de analgésicas, obtendo-se bom controle de dor com mínimos de efeitos adversos. Então, a terapêutica, você deve controlar a dor e manusear os efeitos adversos. A associação de categorias é fundamental, você não vai só passar para o opioide sem usar os adjuvantes antes, e a escada analgésica da Organização Mundial da Saúde. Então, a terapêutica, primeiro, deve ser pela boca, evitando-se superdosagem, é muito importante isso. Vocês vão ver que tem uma medicação que é 10 vezes mais potente que a morfina. Então, ela causa 10 vezes, na dose parenteral, então ela causa 10 vezes mais adicção que a morfina na dose parenteral. E quem já viu os especiais americanos, você vê que existe muita adicção, principalmente ao oxicodona, ao oxycontin. A gente viu House, acho que todo mundo aqui já viu House, e a gente vê que a adicção a esse tipo de droga, ele usa inclusive uma droga que não existe aqui, um outro opioide, mas isso nos Estados Unidos é um problema público. Então, a droga parenteral ela causa uma adicção muito maior que a droga enteral. Então, pela boca, pelo relógio, ou seja, evitando que a dor crônica se estabeleça. Se o anestésico está prescrito de 6 em 6, vai fazer de 6 em 6. Pela escada, utilizando a escada de dor da Organização Mundial da Saúde, potencializando as classes para o indivíduo, com as particularidades de cada indivíduo. Se o paciente tem uma contraindicação à medicação, você deve avaliar. Por exemplo, tem pacientes que muitas vezes eles têm contraindicação a anti-inflamatório por lesão renal, então você deve avaliar a particularidade de cada indivíduo e atenção aos detalhes, que seriam os efeitos colaterais. Então, sair da publicação da escada analgésica da Organização Mundial da Saúde, o Step 1, em que primeiro estão os não opioides, aspirina, anti-inflamatório não esteroidal. Step 2, os opioides moderados, né, com ou sem não opioide. Em geral, é muito raro eu não seguir opioides com outras drogas adjuvantes. Por exemplo, eu inicio a analgesia do paciente com uma dipirona, a dor continua escalonando, eu associo um anticonvulsivante com um poder analgésico importante, por exemplo, se for uma dor neuropática, gabapentina, a dor continua escalonando, eu entro com um opioide fraco, tramadol. Codeína raras vezes se usa, tá? Eu vejo usar muito em cirurgia e tudo mais, mas o clínico raras vezes usa codeína. Eu uso bastante tramadol, a dor continua escalonando, aí eu passo para morfina. A metadona, em geral, eu já busco o auxílio do anestesista, porque é uma droga de depósito, então é de um manuseio mais complexo, mas pode ser usado, o clínico tiver afinidade com ele. E se a morfina não tiver dando conta, eu passo para a oxicodona. É uma droga que ajuda bastante. Então, aqui, uma variaçãozinha da escala visual analógica, né, que a gente observa que está um pouquinho diferente da anterior, e no topo da escada analgésica, os procedimentos invasivos. Então, a gente faz toda a parte clínica. A parte clínica não deu certo, não é deixar o paciente com dor.
A gente tem que passar por uns procedimentos invasivos, nomeadamente um bloqueio nervoso, existe bomba de morfina que pode ser instalada subcutâneo, existe radioterapia que você pode eliminar a dor do paciente, por exemplo, numa região nervosa. Você pode pedir auxílio ao radioterapeuta, ao radiooncologista, no caso. E qual a efetividade? O uso da escada analgésica tem estudos que mostram efetividade de 95%. Então, essa foto é para marcar, para que auxiliemos nosso paciente a subir essa escada rumo ao que a gente pretende, que é o de melhor, rumo à paz dessa vista que está acima dele. Quando ele estiver olhando para baixo da escada, vai ser o pior cenário, mas conforme ele subir os degraus, ele vai se sentir bem melhor. Então, os analgésicos adjuvantes, a dipirona, o paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, antidepressivos, neuromoduladores, anestésicos locais e ansiolíticos. Tudo isso faz parte de nossas ferramentas para analgesiar o paciente. Iniciando pela aspirina, tem uma ligação irreversível com a COX, não seletiva, atua em COX-3, sistema nervoso central, antipirético, induz a produção de óxido nítrico e atua na inibição plaquetária. Isso é importante, pós-operatório e tudo mais. De efeitos adversos, a síndrome de Reich, nunca vi na minha prática clínica, eu acho que dificilmente alguém já viu, então, mas está bem descrito. Esteatohepatite, confusão mental e letargia e hiperventilação. Alguns momentos acontece a hiperventilação, sim, tá? Paracetamol, acetaminofém, existem alguns casos bem descritos de transplante hepático por intoxicação por acetaminofém, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra usa muito ele como analgésico, tá? O que a gente usa aqui de dipirona, eles usam de paracetamol. Eles referem que lá a anestesia pela dipirona não é tão eficaz, tá? Existem pessoas que alegam que nós, no caso os brasileiros, eles têm muita efetividade da dipirona por questões, digamos, da variedade de raças e tudo mais, que pode ter levado a um cenário típico aqui. Eu acho que mais uma situação em que a indústria farmacêutica levou o paracetamol e difundiu mais o paracetamol no meio, e por isso ele ficou mais usado. Tá? Mas existem as duas teorias. Atua na COX-2, NMDA ou óxido nítrico, a dose máxima é de 4 gramas dia, tá? É muito fácil chegar a essa dose, comprimido de 750 miligramas. Então, deve-se ter atenção à função renal e, principalmente, à função hepática pelo risco de necrose centrolobular. Então, esse é o maior risco do paracetamol ou acetaminofém. De efeitos colaterais, rash, aumento do cloro, ácido úrico e glicose, então, atenção, paciente com gota, diminuição do sódio, bicarbonato e cálcio, alguma anemia, neutropenia, uma pancitopenia. Sempre vi descrito, mas eu uso muito pouco paracetamol, mas nunca vi na prática. Aumento de bilirrubinas e fosfatase alcalina e uma nefrotoxicidade em doses altas com uso crônico. E isso é tão batido que aí essa imagem é de uma reportagem da Folha de São Paulo, ou seja, isso também é muito difundido na população, os danos do paracetamol como uma coisa, e aí quando você for prescrever o paracetamol, o paciente tem acabado de ler isso, vai pensar assim, não, pelo amor de Deus, não vou usar isso. Então, esse tipo de difusão, digamos, tipo manchete das drogas, acho deve ser muito avaliado. Acho que isso prejudica muito a prática clínica. Então, a gente interage com barbitúricos, carbamazepina, difenilidantoína, rifampicina e varfarina, principalmente. A varfarina, hoje em dia, é muito menos utilizado, rifampicina também, e dantoína a gente usa ainda de forma considerável para paciente oncológico com metástase cerebral, carbamazepina também, barbitúricos um pouco menos. Então, principalmente os 3 primeiros a gente tem que ter atenção. Varfarina hoje em dia se utiliza cada vez menos. Anti-inflamatórios, as indicações do uso de anti-inflamatórios
do Jaines, né? É uma ligação reversível de inibidores da COX. Os metástases ósseas têm uma boa resposta, com boa resposta quando eles têm resposta ruim aos opiáceos. Tem a etiologia inflamatória, na dor de etiologia inflamatória ou pleurítica já atuam bem, dor musculoesquelética, artrite, lesão em parte moles ou fratura, e no câncer pancreático, cabeça e pescoço, tem características que os anti-inflamatórios não hormonais eles atuam bem. Efeitos colaterais, aí à direita tem duas imagens do Néter, que eu sou muito fã, em cima glomérulo renal e embaixo uma úlcera péptica. Então, para gravar os principais efeitos colaterais, irritação gastrodenal da úlcera e de efeitos renais, retenção de sódio, água, diminui o fluxo sanguíneo renal, então tem que ter atenção em pacientes que têm história de nefrectomia, a gente cuida muito de paciente de câncer renal, paciente que tem tendência a placas por estenose, então isso tem que ficar atento, tá? E efeitos hematológicos, inibição da agregação plaquetária. A dipirona, inibidor da COX-1 e 2, interação com sistemas moduladores centrais, ocasionando a inibição da hiperalgesia instalada. Então, ele é bom quando já está um pouco aberto o portão da dor, já está instalada. Tem a descrição de hipotensão, sim, tem pacientes que referem uma hipersensibilidade, mas isso não é contraindicação não, tá? Isso deve ser muito bem avaliado. Bom, esses foram os adjuvantes que eu falei até agora, né? E agora a gente vai entrar numa outra categoria de drogas, nomeadamente os opioides, tá? E essa foto não é por acaso, essa foto aí mostra basicamente a guerra do ópio, em que você olha aí a bandeira do Império Britânico, então a guerra do ópio mostra um pouco dessas drogas. Sempre foi uma forma muito fácil de você submeter um povo através da adicção, através do vício. E essa era a forma que o Império Britânico submetia principalmente a China, né, através da adicção, que a população pedisse cada vez mais por ópio, que era produzido pelo Império Britânico. Então é uma guerra que hoje em dia a gente vê como vergonhosa, né, para manter um vício e manter a rentabilidade financeira, mas ela ocorreu e mostra um pouco da origem do medo do ópio. Tá? Então, a morfina ela é metabolizada no fígado, nos receptores de M3G e MCG, que é um ativo metabólico mais potente do que a morfina. Então, ela é metabolizada em M3G e MCG, que aí passa a ter uma potência maior. Ela tem clearance renal, ou seja, é metabolizada ali no metabólito mais potente depois de eliminada pelo rim, ou seja, o fígado e o rim tem que estar com uma função adequada. A administração de 4 em 4 é a posologia? Sim. É o correto? Sim. Se for questão de prova, está de 6 de 6, a morfina, o Dimorf, está de 6 de 6, está correto? Não está. Mas, às vezes, eventualmente, você pode manusear isso de uma forma diferente, tá? Isso na prática clínica. Deve se iniciar no segundo degrau e aumentando conforme a necessidade de dose. Iniciando de 5 a 10 miligramas, de 4 em 4. Eu inicio em geral devagar, 5 miligramas, teste o paciente, daí vou aumentando. E embaixo, a papoula, que é a origem do opioide, né? De qual ele era sintetizado. Hoje em dia já não é tanto mais da planta. Efeitos colaterais, embaixo, outro desenho do Néter, pulmão. Por quê? Quem já estagia em hospital de emergência vê muito edema agudo de pulmão, então vê muito também o uso de morfina nesse cenário, mas tem que ser utilizado
com muita parcimônia. Lembrando que a morfina venosa, vocês vão ver, é 3 vezes mais potente que a morfina oral. Então, se você dá 5 miligramas de morfina venosa no paciente, você está dando 15 miligramas de morfina oral em um paciente virgem de morfina. Então, tem que ser dada com muito critério e tateando muito esse paciente com edema agudo de pulmão. Você pode realmente causar um alívio, mas você pode causar uma depressão respiratória, que aí você não vai saber se é o edema agudo de pulmão que não melhorou ou da dose de morfina que foi feita. Então, causa uma dependência psicológica, dependência física não é importante clinicamente, não descontinuar a medicação abruptamente e uma tolerância aos efeitos respiratórios, ou seja, melhora os sintomas. Então, é muito típico isso, paciente que está com doença avançada, a gente iniciar a morfina, porque o rim já parou. Então, todo líquido que entrar em forma de medicação, todo soro que for dado, ele vai se reter. Qual vai ser o principal órgão que vai reclamar? O pulmão. Então, se ele já tiver com uma... Isso, estou descrevendo um quadro de paciente com cuidado de fim de vida. Cuidado de fim de vida, ao pé da letra, o paciente quando está em torno de 3 dias de óbito, uma previsão de em torno de 3 dias. Então, você já sabe que ele vai evoluir ao óbito. Se você já inicia a morfina venosa, você alivia esse sintoma que você sabe que vai acontecer. Então, está bem indicado o início de morfina venosa nesse cenário para aliviar o sintoma respiratório. Agora, partindo primeiro o protótipo da classe, né, que foi a morfina, e agora vamos partir para o tramol, um opioide fraco. O máximo 400 miligramas dia, atua nos receptores de opioides, MU, faz uma inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina, isso é muito importante, ou seja, ele pode interagir junto com antidepressivos, eu vou falar na parte de antidepressivos, ele é metabolizado para O-demetiltramadol, M20, e o ajuste na insuficiência hepática é necessário para 200 miligramas dia de 12 em 12. Então, paciente com insuficiência hepática, você não vai fazer o tramadol de 6 em 6, você vai fazer de 12 em 12, 100 miligramas, tá? Efeitos colaterais pode dar um flushing, tontura, cefaleia, insônia, sonolência, prurido, constipação e náusea. Olha o principal efeito colateral, constipação. Então, a mão direita dá opioide, a mão esquerda oferece um anticonstipante. Pode ser um Bizacodil, que é o Ducolax, eu uso muito, Bizacodil, 5 miligramas, 2 dragas à noite. Por que você dá à noite? Porque ele vai correr todo o trato gastrointestinal, vai chegar no intestino de manhã e aí ele vai ter vontade de evacuar. Você pode dar um óleo mineral, 10 ml pela manhã, porque só uma vez? O óleo mineral, muitas vezes, ele tem um poder desabsortivo. Então, ele vai atrapalhar na absorção de outros medicamentos e de outras vitaminas e proteínas que vão ser fundamentais para aquele paciente. Pode dar lactulona também, enfim, é bem tranquilo isso. De interações com o inibidor da recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, ciclobenzapina, prometazina, muito usado na quimioterapia, os neurolépticos, inibidores da MAO, e então, nesse cenário, a gente tem que ter muito cuidado com lesões cerebrais, tá? Porque quando é o cenário que a gente usa muito mais essas medicações, e aí, junto com o tramadol, pode causar alguns problemas. Então, o uso dessas medicações, a prometazina, os neurolépticos, o inibidor da MAO, associado a lesões cerebrais, por exemplo, paciente de câncer de pulmão, que você está usando algum desses e você passa o tramadol, você diminui o limiar convulsivo. Então, tem que se ter muita atenção. Não é contraindicação formal, mas se tiver uma crise convulsiva, pode ser atribuível a isso. A codeína, ele é um opioide fraco, como eu disse, não existe EV no Brasil, ele é 10% da morfina, pode causar um pouco de apneia, hipotensão e liberação da histamina, e a gente usa ele fundamentalmente nesse cenário. Visualizem essa foto para gravar. A codeína a gente usa muito como inibidor da tosse. O
paciente com câncer de pulmão, paciente com sintoma respiratório, a gente usa bastante codeína. Então, a gente não usa pelo efeito analgésico da codeína, pelo efeito colateral de inibição da tosse. Então, a gente usa muito na prática. 1 miligrama por quilo a cada 6 horas, atua na CYP2D6, tem toxicidade com tiazidas, depressor sistema nervoso central, inibidores da monoaminoxidase, bloqueadores neuromusculares e ele diminui um pouco o efeito do tabaco, então é bem favorável nesse cenário. Baixa dependência física ou psíquica, ou seja, é bem menos potente que a morfina, então quanto menor a potência, menor a dependência. 10% da população não converte em morfina, então deve-se ter atenção a isso. Essa população ela não vai ter o benefício da droga, e a droga de uso oral é de 30 a 120 miligramas de VO de 4 em 4. Existe comprimido de 30 miligramas, tá? Pode dar o comprimido nessa formulação de 4 em 4, ou o xarope 10 ml também de 4 em 4. Agora, passando para os opioides mais fracos, o fentanil, seu uso mais apropriado quando a morfina tem efeitos colaterais intoleráveis, incapaz da ingestão oral, de tomar o comprimido oral, e possui via transdérmica através de PET. Isso é um PET de fentanil de 12 microgramas por hora, está no dorso do paciente. A metadona, como eu disse, é uma droga de depósito, então, ela leva à acumulação, tem uma alta lipossolubilidade e biodisponibilidade oral de 80%, e é útil em pacientes que não respondem à morfina ou têm intolerância. Então, ela é bastante usada pelos anestesistas. A oxicodona na minha opinião, a principal droga quando eu vejo que o opioide está falhando, tá? Eu uso o adjuvante, entro com o opioide começa a falhar. No caso, a morfina começa a falhar, a dimorfe começa a falhar, e eu entro com a oxicodona. A oxicodona é bem mais potente que a morfina, tá? É um agonista kappa e mu, tem menos sedação e delírio, vômito prurido, mas leva a mais constipação, tá? É mais potente, ela constipa mais. É principalmente metabolizada em oximorfona, um opiáceo forte, e parenteral, não enteral, é 10 vezes mais potente que a morfina. Então, deve-se ter isso em mente. A potência parenteral é bem grande da oxicodona. E, na prática, a gente usa muito a rotação de opioides. O paciente responde melhor a categorias de opioides. Existem 11 variedades de receptor de morfina. E, para isso, a gente deve buscar o que se adequa melhor a cada paciente. A tabela de conversão de opioides, basicamente, o que eu gostaria que fosse gravado aí dessa tabela de conversão de opioides é a primeira linha. A primeira linha, por quê? O paciente em uso de morfina venosa, você vai ter que dar alta para ele e converter para morfina oral. Então, como é que você converte? Se ele está com 5 miligramas de morfina oral, morfina venosa de 4 em 4, ele tem que ir com 15 miligramas de morfina oral de 4 em 4 para casa. Então, essa é a conversão que, se já na prática de clínicos, generalistas, for feita adequadamente, o paciente vai para casa sem dor. Porque que a gente observa que muitas vezes essa conversão não é feita, ele está usando 5 miligramas de morfina no hospital, ele vai com 5 miligramas de morfina para casa, o que não vai ser efetivo para ele. 5 miligramas de morfina oral para casa. Bom, agora entrando em outros agonistas, que são os antidepressivos. Então, como a gente viu, eles têm alguma interação, tá? Principalmente o tramadol. Os antidepressivos atuam no bloqueio da serotonina e ou adrenalina nas vias supressoras de dor. Início de efeito se dá após o 4º dia, tá? Para efeito antidepressivo mesmo, muitas vezes você vê que tem pacientes que tem que ficar quase um mês com a medicação para ela ter efetividade, mas para efeito analgésico, a partir de 4 dias já tem uma boa sensação de analgesia. Potencializa o efeito de opioide, eleva os níveis simpáticos da dopamina, a amitriptilina, antagoniza o receptor NMDA, ou seja, importante para essa inibição, e a tensão intramal,
porque inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, levando a síndrome serotoninérgica. De anticonvulsivante, eu uso muito a gabapentina, principalmente para dor neuropática. Ele bloqueia a sensibilização dos receptores de NMDA, reduz a liberação do ácido glutâmico e bloqueia os canais de cálcio. A carbamazepina ou oxicarbamazepina retarda a liberação lenta dos canais de sódio, diminui a condução glutaminérgica, glutamatérgica, antagoniza os receptores de NMDA e limita descargas neuronais repetitivas, ou seja, inibe bem as crises convulsivas. E, se apesar de todo esse manejo clínico, seu paciente ainda está com dor, não esqueça de buscar auxílio nas outras especialidades, na radioterapia, na radiologia intervencionista, para que ela faça um bloqueio de plexo celíaco, bloqueio de plexo sacral, para que ele consiga te auxiliar nessa inibição da dor, porque o paciente ele não deve sentir dor, mesmo nas fases terminais, não é. A gente tem que ser empático à dor do nosso paciente. A dor dele, se nós somos médicos assistentes deles, a dor dele é para ser a nossa dor, para a gente se colocar no lugar dele. Quando eu trabalhava na Lagoa, até hoje, eu tenho pessoal que lembra muito de mim. Olha que eu passei lá já faz algum tempo, já foi em 2014 que saí, está fazendo 8 anos, então marcava muito, porque eu era sensível à dor dos meus pacientes, principalmente que eu já gostava de oncologia, então a gente tem que fazer com que a dor deles seja a nossa própria dor, porque muitas vezes a gente tem pouco tempo, principalmente no serviço público, a gente tem 5, 10 minutos para encontrar ele e resolver a situação dele. Então a gente tem que chegar naquele leito disposto a ser o melhor que a gente puder. Imagina um paciente que fica deitado naquele leito, olhando televisão, olhando para o teto, durante 23 horas e 50 minutos. E tem 10 minutos com o seu médico. O médico está gerindo toda a internação dele, gerindo a razão dele estar internado. E a gente não chega com disposição para resolver a situação dele. Isso leva a uma piora clínica importante. Então, a gente tem que ser luz onde a gente estiver, e se a gente tem pouco tempo, a gente tem que ser um raio de luz que não se apaga. Então, vou finalizar a apresentação com esse slide. Desde que o tempo de vida do paciente com doença avançada é limitada, cada hora é proporcionalmente mais significante. Ou seja, a gente tem que dar a devida importância para que a dor do nosso paciente seja o mais controlada possível, para que ele veja a família e sorria nas últimas fotos. Eu tive cenários bem interessantes na minha vida, e principalmente na parte oncológica, e a gente vê que a gente conseguir proporcionar conforto para um paciente nos momentos finais da existência dele, isso dá uma gratidão na nossa alma que acho que poucas vezes eu consigo mensurar. Então, a dor do nosso paciente deve ser a nossa dor. Essa aula se propôs a ensinar muito pouco, talvez se propôs mais a inspirar vocês que estão iniciando uma carreira, que estão começando uma profissão, para que não esqueçam, em cada olhar de sofrimento que vem até vocês, ele não veio ao acaso, ele veio por você se tornarem capazes de aplacar a dor deles. E se vocês não estão sendo, acho que vale a dedicação, porque você conseguir controlar a dor de alguém é das coisas mais fascinantes da existência, e como médico principalmente. Tá bom? Eu finalizo a apresentação aqui.